cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Que presença maravilhosa neste lugar, irmãos. Saí de casa falando, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se eu gritar muito é perigoso meu dente doer, porque estava morrendo de dor de dente, irmãos. Até falei com a Nara ontem, eram às 11 horas da noite no hospital, tomando remédio na veia para essa dor parar. Final de semana não tem como ir no dentista. E eu falei ao Senhor, eu não quero deixar de pregar, não quero deixar de estar lá com os irmãos, porque eu amo os irmãos em Cristo Jesus, eu amo essa igreja, sou muito grato a Deus, tudo que eu aprendi neste lugar. E não tem como, irmãos, deixar de dar glória a Deus com a presença tão maravilhosa neste lugar. Na verdade, a gente não dá glória a Deus para sentir a presença. Nós não dá glória a Deus porque sentimos a presença. Nós damos glória a Deus para que nós possamos continuar buscando a presença do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14, e a partir do verso 12, enquanto os irmãos procuram, quero aqui louvar a Deus pela vida da nossa irmã Nária, do presbítero Jacques. Foi um canal de bênção para que hoje estivéssemos aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor José Roberto, meu pastor. Que Deus possa continuar abençoando todos os obreiros dessa casa. Meu coração se encontra muito alegre por estar vendo aqui o nosso irmão Luciano, o irmão Igor, a Carol. Meu coração fica muito alegre porque vocês nunca saíram das minhas orações e Deus é fiel. Não só por causa das minhas orações, porque muitas pessoas, eu tenho certeza, que oram pelas suas vidas. Então vocês estão no lugar certo, do lugar onde Deus quer que vocês nunca saiam, porque tem grandes obras na sua vida. Quem achou, irmãos? É muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui, irmãos. Quem achou, nós vamos ler. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, aparado. Versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Me perdoa os irmãos. Vamos ler de novo, amém? E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuídos de uma íntima compaixão para com ela, curou as suas enfermidades. E sendo já tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para outras aldeias para comprarem comidas para si. Jesus, porém, lhes disse: não precisa ir embora, dei a eles o que de comer. Então eles disseram: tudo o que temos é 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga até a mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre uma grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram destes pedaços 12 cestos cheios. E os que comeram foram 5.000 homens, além de mulheres e criança. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te glorifico por esta oportunidade, Senhor, de maneira alguma desfazendo a oração do teu servo,
Até porque a tua palavra fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas como de costume, ó Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa tomar, ó Pai, nos meus lábios a minha vida nesta hora. Senhor, eu não estou pregando para qualquer grupo de pessoas. Estou pregando para a noiva do Senhor, que ansiosa aguarda pela tua chamada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo espírito que se opõe à tua palavra nesta hora, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai, caia por terra. Toma o teu lugar de honra neste lugar. Fica à vontade no meio do ambiente. Usa o vaso, Senhor, é de barro. É pequeno, mas é teu. Se o Senhor quiser batizar no Espírito Santo, fica à vontade e a casa é tua. Então somente, Senhor, fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria no meu coração. Já dei os parabéns para a Keile, para o Daniel. Eles desceram a água. Eu falei com o Lúcio, eles morreram e ressuscitaram. Eu lembro na época que nós congregávamos numa igreja e nós tocávamos um hino toda vez que ia para o terceiro batismo. Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Falei, Lúcio, se o bandeiro estivesse aqui, nós cantaríamos. Então, que Deus possa abençoar vocês. São batizados do Espírito Santo? Glória a Deus, eu sou glória. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, uma passagem maravilhosa, onde nós vamos aprender grandes coisas nesta noite. E o contexto dessa história vai nos falar a respeito de que João Batista estava ali, sepultado, já morto, por causa que ele denunciava os pecados de Herodes. Herodes, a Bíblia vai nos falar que a vontade dele era matar João Batista, mas só que ele não podia matar por causa que as pessoas consideravam João Batista como um profeta, mas a vontade dele era matar João Batista. Mas ele não matava para não perder o seu status, ele não matava para não perder o seu lugar de honra. A Bíblia vai falar que João Batista denunciava os pecados de Herodes, porque a Bíblia vai nos falar que Herodes tentava tomar do irmão dele, Herodias, para si, falava para que ela viesse largar ele, para ficar com ele. João Batista, como profeta de Deus, ia lá e falava que ele estava errado, que ele não podia fazer isso. E ele tinha um desejo de matar João Batista, ele queria matar João Batista. No verso 5 ou 4, nós vamos ver que a vontade dele era matar, mas não podia. Mas só que a Bíblia nos fala que diante do aniversário de Herodes, a filha de Herodias agora vai dançar diante do povo. A Bíblia fala que ela está dançando diante do rei. E a Bíblia fala que agora o rei Herodes está gostando disso. E ele vira para ele e fala, olha, tudo que você me pedir, porque ele se agradou dela, tudo que você me pedir, eu vou te dar, eu vou fazer acontecer. A Bíblia fala que por influência da mãe, agora ela vai virar para Herodes e falar, olha, eu quero uma bandeja de prata a cabeça de João Batista. A Bíblia fala que na mesma hora ele foi e executou aquilo que ele tinha falado. E isso aqui me chama a atenção, por quê? Porque está acontecendo nada mais e nada menos do que ele já queria fazer há muito tempo, mas não tinha oportunidade, até porque se ele matasse sem oportunidade, ele teria que dar uma justificativa, e não tinha uma justificativa. Mas agora, diante de uma oportunidade, ele não perde tempo, ele chega e mata João Batista. Era algo que ele já queria fazer. E isso me chama a atenção, por quê? Porque tem gente que só espera uma oportunidade para te deixar de cabeça baixa. Tem pessoas que só esperam uma oportunidade para te caluniar. Tem pessoas que só esperam uma oportunidade para falar mal de você. Tem pessoas que esperam só uma oportunidade para te fazer mal. Mas Deus me trouxe aqui para te falar, ei, não se preocupe com isso. Por quê? Porque Deus está no controle de toda a situação. A
não precisa ir embora. Jesus está no controle, louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe se essa situação está acontecendo com você. Isso é tudo permissão do Senhor, até porque se João Batista não descesse a sepultura, Jesus não começava o teu ministério. Então Deus me trouxe aqui para te falar, não se preocupa o que estão querendo fazer com você, é apenas permissão do Senhor. Para quê? Para Ele te trazer em evidência, para Ele começar a fazer algo grande na sua vida. E o meu corpo arrepia todo falando isso aqui. Não se preocupe, o cenário que você está vivendo é permissão de Deus. Para quê? Para Ele executar o que Ele sempre falou, para Ele executar o que Ele sempre prometeu para você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos falar que agora os discípulos de João, depois que João Batista vai morrer, eles vão até Jesus e falam para Jesus aquela situação, o que havia acontecido. A Bíblia vai nos relatar que agora Jesus, ele deseja estar sozinho. Jesus, ele quer ficar sozinho para pensar naquilo que estava acontecendo. O que vai me chamar a atenção que Jesus, ele não vai ficar sozinho para substituir ou colocar no lugar aquela dor que ele estava sentindo. Jesus, ele deseja ficar sozinho, não é porque ele quer correr da dor, é por exatamente ele sai e quer ficar sozinho em meio ao deserto, em lugar de oração, porque ele entende, eu não quero substituir esta dor da perda, eu não quero substituir com outras coisas isto que eu estou sentindo. Ele vai exatamente para um lugar secreto com Deus, para ele buscar diante de Deus o que ele deve fazer diante dessa situação. Então ele não vai para ficar cabisbaixo, ele vai para sair mais forte, ele vai não para chorar, ele vai buscar em Deus uma solução para sair dessa situação mais forte. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E isso é interessante porque enquanto algumas pessoas, diante de algumas perdas de um ente familiar ou de um amigo ou de pessoas qualquer, diante de uma situação dessa, algumas pessoas, ela prefere buscar alguém para tentar ocupar este vazio que está no coração. Diante de uma perda, diante de uma prova, diante de uma luta, a pessoa, ela procura uma forma, um jeito de quê? De substituir a dor que ela está sentindo. O que vai me chamar a atenção é que algumas pessoas preferem viajar para não sofrer aquela dor, para não vivenciar aquela dor. Algumas pessoas preferem pegar o dinheiro que tem e chamam os amigos para sair, para tentar despistar ou para tentar esquecer daquela dor que ela está sentindo. Mas eu aprendo com Jesus, porque Jesus, ele faz diferente. Ele não quer ficar sozinho no deserto para fugir, ele não quer ficar sozinho em oração para substituir a dor, ele quer ficar sozinho para sair mais forte da dor que ele está sentindo. Ah, meu querido, se nós entender que diante da adversidade, que diante da luta, diante das perseguições, a gente procurar ficar sozinho, não para pedir a morte, não para pedir para desistir, não para recuar, não para parar, mas para falar: Senhor, me ajuda a aceitar essa situação, ou me faça entender o que eu estou passando, mas que eu saia deste vale mais forte, mas que eu saia diante desta dor mais forte, com ousadia e com coragem. Meu querido, a dor não vem para matar o crente, a dor vem para fazer o crente ficar mais forte, mais firme com Jesus. Então, ao invés de substituir a dor, procura um lugar para procurar fortaleza no Senhor, procura um lugar secreto para buscar revestimento deste cenário que você está fazendo, porque aí você vai ver, você vai sair mais forte, você vai sair edificado, você vai sair transformado, você vai sair cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você não foi murmurar, você foi buscar refúgio dele,
de se matar. Proibido é o crente ficar sozinho e arrumar um jeito de largar tudo e deixar tudo para trás. Aí nós vamos ver que a Bíblia fala que está uma multidão ali, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor quer ficar sozinho. Jesus, ele quer retirar, ele vai retirar. A Bíblia fala que ele entra dentro do barco e a multidão está vendo toda a cena. Ele pega o barco, entra para dentro do barco e vai buscar um lugar para ficar sozinho. A Bíblia fala que agora a multidão está vendo toda essa situação. A Bíblia fala que a multidão, quando vê Jesus se retirando, eles pegam o que eles têm e a caminho de 8 quilômetros eles vão até onde Jesus está. Mais do que nunca essa multidão quer Jesus, mais do que nunca essa multidão necessita de Jesus, Diácono Lúcio. Mais do que nunca essa pessoa, essa multidão, diante da falta do que? Do alimento, diante da perda do que? João Batista morreu. Mais que nunca eles querem estar com Jesus. Nem que for preciso andar 8 quilômetros, eu quero estar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que agora, louvado seja o nome do Senhor, a mesma multidão a qual estava do outro lado, que viu Jesus sair, a Bíblia fala que quando Jesus ele chega do outro lado, aquela mesma multidão está lá esperando ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora ele vai, irmãos, agora Jesus ele vai deixar aquele momento de querer estar sozinho, da solicitude. Ele vai querer deixar aquele momento que ele precisa de ficar sozinho. Por mais que ele precisa, por mais que ele está no luto, ele pode ficar sozinho. Mas só que a Bíblia fala que a mesma multidão que estava lá, que Jesus saiu, era a mesma multidão que aonde Jesus chegou, a multidão estava ali. Então a Bíblia vai nos falar que Jesus, olhando para essa multidão, teve compaixão dela. E isso aqui é lindo, irmãos, porque Jesus, ele estava no momento dele. Era o momento de viver a solicitude, era o momento de estar afastado, era o momento de viver a dor do luto, era o momento de ficar sozinho para refletir o que estava acontecendo. Mas só que eu amo ele, sabe por quê? Porque diante de tudo isso ele fala: eu posso deixar a solidão para depois, eu posso deixar orar depois. Por quê? Porque Jesus está olhando para a multidão e a Bíblia fala que ele tem compaixão da multidão. Por quê? Porque eram ovelhas como sem pastores. Jesus deixa de estar sozinho para cuidar de alguém. Jesus, mesmo diante de luto, ele ainda tem força para curar pessoas. Mesmo diante da solidão, da tristeza, da amargura, ele ainda tem força para ajudar pessoas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu amo este Deus, sabe por quê? Porque ele deixa aquilo que era momento de Jesus para depois, para ele cuidar de quem precisa, para ele alimentar quem precisa, para ele curar quem precisa. O que eu estou sentindo está doendo, está machucando, mas as ovelhas do meu Pai é mais importante do que isso que eu estou passando. O reino dos céus é mais importante do que eu estou vivendo. Aquilo que Deus me trouxe para fazer é mais importante diante do meu Deus que eu estou fazendo. Deixa esse momento para depois, deixa para fazer isso depois. Tem pessoas que necessitam mais de mim, tem pessoas que precisam mais de mim. Alabando vida na sébia. Ei, você que aceitou o chamado do Senhor, não tem para onde correr. Você primeiro tem que entender: a dor do meu irmão também é a minha dor. Eu choro por aqueles que choram e eu também me alegro por aqueles que se alegram. E Jesus teve compaixão da multidão. Mas que ele queria ficar sozinho, ele entendia: tem um povo que está precisando de mim. Por mais que esse momento é o dele, ele entendia: essa multidão precisa de mim. Jesus larga de fazer aquilo que ele precisa para cuidar de alguém. Será que a gente tem essa mesma coragem?
de largar algumas coisas por amor do nosso próximo? Será que a gente, diante dessa dor, dessa perda, dessa luta, dessa beleza, ainda a gente tem força para ajudar alguém? Será que a gente, diante de alguma tempestade da vida, a gente ainda tem palavras de vida para alguém que está precisando da palavra de vida? Jesus está ensinando para nós. Nós temos que deixar aquilo que vai massagear ou aquilo que vai confortar para depois. Por quê? Porque nessa hora tem pessoas precisando de você. Irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou comigo, e eu vou ler o que eu escrevi. Nessa mesma hora, o Espírito Santo falou comigo: filho, fala para os meus filhos. Às vezes, nós deixamos de cuidar de alguém por coisas pessoais nossas. Eu sei que às vezes é difícil, mas Jesus está ensinando. Ele deixa a solitude, ele deixa a solidão, ele deixa para ficar sozinho depois. Por quê? Porque tem pessoas necessitando dele naquela hora. Isso aqui, irmãos, mexeu comigo. Porque a Bíblia fala que se a gente pode fazer e não faz, é pecado. E quantas pessoas já bateu na nossa porta, pediu ajuda e a gente não ajudou? Porque eu estou passando por isso, eu estou passando por prova, não vem ninguém aqui, não vem ninguém me ajudar, sai daqui, vai embora. Aí Deus me trouxe aqui para te falar: diante dessa dor, eu quero ver se você ainda tem capacidade de ajudar alguém. Porque a gente sofre, mas tem gente que está sofrendo mais do que a gente. A Bíblia fala que mesmo com Jesus, com essa dor, ele olha para a multidão, ele tem compaixão dela. Eu profetizo em nome de Jesus que nas nossas vidas, diante das nossas dores, o Senhor vai nos dar força para ajudar quem está sofrendo. Diante das nossas lutas, o Senhor vai nos usar para abençoar alguém. Porque não é só você que sofre, não é só você que passa luta, tem pessoas também que necessitam de você. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que agora os discípulos, eles vão até Jesus, porque está acontecendo um culto no meio do deserto. Eu amo isso aqui, porque olha só para você ver. Era para Jesus ficar sozinho, mas como ele sentiu a dor do próximo, ou como ele se colocou no lugar do próximo, ele começou a curar, ele começou a libertar, ele começou a operar milagres e maravilhas, ele começou a fazer grandes coisas. E o tempo ia passando, o dia ia passando, os discípulos estão com fome, a multidão está com fome, e agora os discípulos vão interromper o culto para dar conselho para Jesus. E qual é o conselho dos discípulos? Senhor, manda a multidão embora por causa da fome, manda a multidão ir para os vizinhos pedir comida, já é tarde, estamos no deserto, não tem nada para alimentar essa multidão, manda ir embora. Eu fico de cara e me chama a atenção que diante de alguma falta, a melhor coisa que a gente faz é querer ir embora. A melhor opinião que a gente acha é querer ir embora. Diante de falta, diante de perda, diante de vergonha, a melhor coisa a se fazer é vai embora, larga tudo, deixa tudo. Mas Deus me trouxe aqui para te falar: não precisa ir embora, não precisa deixar tudo, não precisa largar tudo, não precisa ir embora. Olha a resposta de Jesus para os discípulos, olha para a multidão e fala com a multidão: não precisa ir embora. Diante desta luta, não precisa ir embora. Diante da tempestade, não precisa ir embora. Marco Túlio, o vento está soprando, não precisa ir embora. Marco Túlio, eu perdi alguma coisa que eu tanto sonhava, não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Mas me caluniaram, não precisa
precisa ir embora. Marco Túlio, estão me provocando. Não precisa ir embora. O meu casamento vai acabar. Não precisa ir embora. O meu filho está fazendo isso e aquilo. Não precisa mandar embora. Lá no meu trabalho, o meu patrão quer me mandar embora. Mas Deus me trouxe aqui para te falar. Não precisa ir embora. Eu não vou mandar ninguém embora. Eu não vou mandar ninguém embora. Se o povo está atrás de Jesus por falta de alguma coisa, como ele vai mandar embora? Ele não nos despede de mãos vazias. Ele não nos manda embora de mãos vazias, porque ele é fiel. Sabe o que vai me chamar a atenção, irmãos? Que não é Jesus que vai até a multidão. É a multidão que vai até Jesus. Como que ele vai mandar embora? Jesus saiu para ficar sozinho, mas a multidão vai atrás. Como que ele vai mandar embora? Eles estão necessitados. Eles estão como ovelhas sem pastores. Lembra do que a Bíblia vai nos falar? João capítulo de número 6, versículo 37. Todo aquele que vier a mim foi o Pai que me enviou. E o que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. O meu povo está todo arrepiado aqui. Enquanto pessoas estão falando, larga tudo, deixa tudo, abre mão disso. Jesus está falando, aquele que vinha a mim foi o Pai que me enviou. E aquele que o Pai me enviou, de maneira nenhuma lançarei fora. Mateus capítulo de número 15, versículo 23, vai nos relatar a história da mulher cananeia, Sirofenice grega. Eu amo essa passagem, porque eu aprendo muito com ela. Veja bem, que diante da vergonha, porque ela vem gritando, correndo, atrás de Jesus, pedindo socorro. E a palavra que ela vai usar é uma palavra pesada. A palavra que ela vai usar é uma palavra difícil de dizer. Ela fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Palavra pesada, mas ela necessita. Palavra pesada, mas ela tem que ir até Jesus. Aí a Bíblia vai falar que diante da vergonha, a melhor opção é manda embora. Os discípulos estão falando, Senhor, desperte esta que vem gritando, correndo atrás de nós. Nós conhecemos a história, obreiros, que é questão. Nós conhecemos a história. Jesus mandou embora, sim ou não? Porque não precisa ir embora. Porque aquele que veio a mim foi o Pai que ele enviou. E de maneira nenhuma, o inimigo quer que você para, o inimigo quer que você deixa, o inimigo quer que você vá embora, mas de maneira nenhuma que consegue adorar a Jesus, de maneira nenhuma vou te mandar embora. Não precisa ir embora. Mas estamos com fome. Não precisa ir embora. A conta está cheia para pagar. Não precisa ir embora. Meu filho está perdido nas drogas. Não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Parece que está tudo perdido. Eu estava estudando. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Não está na Bíblia não, viu, irmãos? Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo. Na verdade, quem está querendo ir embora é os discípulos. Porque eles estão cansados. Se a gente for pegar os outros evangelhos, nós vamos ver que eles trabalharam o dia inteiro para Jesus. Eles querem ir embora, eles estão com sono, eles estão com fome, eles querem ir embora. Mas Jesus está falando, não vai ninguém embora, vai ficar vocês e vai ficar a multidão. Por quê? Porque Jesus está no controle de tudo. Eu vou te provar dentro da Bíblia. Os livros sinóticos vão nos falar que Jesus ele já sabia o que ia fazer. Enquanto pessoas estão desesperadas, querendo ir embora, Jesus está falando, eu já tenho a solução, eu já sei o que eu vou fazer, mas Ele está te provando para ver até onde vai a nossa fé, Ele está nos provando para ver até onde a gente vai, Ele já tem a solução dos problemas. Aí a Bíblia fala que agora Felipe vai chegar diante dele e fala, Senhor, nós
mas nem 200 denários vai conseguir alimentar toda essa multidão. É melhor ir embora, Senhor. Aí vem André e fala: Senhor, aqui nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isso tudo diante desta grande multidão? Diante da falta da vontade de ir embora, diante da vergonha da vontade de ir embora. Mas só que Jesus está falando: ei, traga aquilo que você tem, traga as suas possibilidades e entrega na minha mão. Pega aquilo que você tem de pouco, que é a tua possibilidade, e traz até na minha mão. Ah, Jesus, é pouco, mas ele me entrega na minha mão. Mas, Senhor, não vai dar para ninguém. Entrega na minha mão. Jesus está falando: ei, pega as tuas possibilidades. O que você tem? Pega isso que você tem e entrega nas mãos dele. Entrega nas mãos dele. Oh, Allah, se querer, Benai, Allah, dúvida, sobre dominácia. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor a nossa possibilidade, ele faz realização de milagres. Ah, você não pegou aquilo que você tem. A tua possibilidade para você é pouco, mas nas mãos de Jesus vira resultado de milagre. Vira resultado de milagre. Quem está pegando essa palavra é pouco para você, mas na mão dele ele pode fazer um grande milagre. Ele pode fazer um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos várias passagens. 2 Reis, capítulo de número 4. A viúva, ela está para perder os seus 2 filhos. A Bíblia fala que o credor quer levar os seus filhos. E ela chega diante do profeta e fala para o profeta: a minha possibilidade é um pouco. Aí o profeta falou: é o suficiente para Deus fazer um milagre. Traz, entrega nas mãos do Senhor aquilo que você tem, a tua possibilidade. Deus não limita a quantidade. Deus, ele pode multiplicar. Deus, ele pode fazer grandes coisas. Somente entrega nas mãos do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ver Elias por ordem do Senhor. Ele vai mandar Elias até a viúva de Sarepta. A Bíblia fala que quando Elias chega, qual é o contexto? É sede, é fome. A terra está na seca, as coisas estão difíceis, não tem alimento, a situação está precária. Aí o profeta chega e diante dessa situação, o profeta vira para a mulher e fala: ei, traz para mim um pouco de água. Creio eu, não diz a Bíblia. Esta mulher, ela vira as costas para ir buscar água. Agora pensa como que Elias está. Calma aí. Se diante da seca essa mulher tem água, então também ela tem um pão para me dar. Aí a Bíblia fala que Elias vira para ela e fala: ei, traga para mim também um pedaço de pão. Aí ela fala: Senhor, eu te juro que o que eu tenho é só um punhado de farinha para fazer bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Aí o profeta vira para ela e fala: ei, fazei primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Então segura um pouquinho, pensa comigo como foi esse milagre. Essa mulher está desesperada, porque ela quer fazer para o profeta, mas ela está falando que a possibilidade dela é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Agora essa mulher pega a farinha e está fazendo bolo. Ela vai misturando a massa, ela joga o azeite e está misturando. Aí ela faz pão para ela faz para o filho dela, ela faz para Elias. E aí na panela tem farinha, e aí na botija tem azeite. Mas olha só para você ver, Deus não precisa de mudar a realidade para fazer o grande milagre na tua vida. Meu Deus do céu, enquanto ela faz, a farinha não acaba. Enquanto ela faz, o azeite não acaba. Se você fazer para o Senhor, se você trazer para Ele a possibilidade, Ele vai repartir, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer grandes coisas. Diante dos nossos olhos é pouco, mas Ele está falando: traz para mim, porque eu já sei o que eu vou fazer. Traz para mim, eu
pães, 2 peixinhos. Agora pega isso aqui. O difícil não é entregar na mão dele. Deus santo, aleluia. Porque a gente entende, se está na mão dele, ele está seguro. Se está na mão dele, ele pode fazer o que quiser, está no controle. Então o difícil não é entregar, porque entregar a gente entrega na mão dele. Sabe o que é difícil? Porque quando Jesus pega a possibilidade que é pouca, ele parte. O que estava inteiro na tua mão, na mão de Jesus, vira pedaços. Isso dói. Porque enquanto está na nossa mão, a gente fala, está inteiro, então está tranquilo. E quando a gente coloca na mão dele, parece que ele vai te deixar sozinho, né? Ele parte aquilo que está inteiro. Sabe por quê? Porque ele sabe o que ele vai fazer. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente entrega na mão dele, as coisas começam a bagunçar. Parece que ele está fora do controle, mas ele está falando, não está fora do controle. Eu estou fazendo a sua possibilidade virar pedaço. Eu estou repartindo, eu estou multiplicando, eu estou fazendo crescer. Na tua mão é pouco, mas na minha mão vira partição. Na tua mão é pouco, mas na minha mão sustenta mais de 1000. Na tua mão é pouco, mas nas minhas mãos eu faço como quero, eu realizo como quero, eu opero como quero. Olha só para você ver, a Bíblia fala que Jairo um dia vai até Jesus e manda Jesus ir até a tua casa, porque a tua filha está doente, prestes a morrer. A Bíblia vai nos relatar, a Bíblia vai nos dizer que agora quando Jesus chega, ele começa a tirar algumas coisas do lugar, ele começa a tirar pessoas que não eram para estar. Aí qual que é a situação de Jairo? Agora piorou, agora eu tenho que ficar ruim mesmo, vou ficar sozinho. Mas Jesus está falando, você não me trouxe, você não entregou na minha mão, então deixa eu trabalhar, eu faço do jeito que eu quero, eu tiro quem tem que tirar, eu faço o que tenho que fazer, eu trago quem eu tenho que trazer. Oh meu Deus do céu, percebe, irmãos, que Jesus está fazendo algo na casa de Jairo que parece que perdeu o controle, mas ele não perdeu. Por quê? Porque Jairo convidou. Se você convidou, deixa ele trabalhar. Se você entregou na mão dele, deixa ele trabalhar. Mas para o mundo ele está fragmentando aquilo que era inteiro. Oh meu Deus do céu, irmãos, a Bíblia fala que agora Jesus manda todos sentar, mas nós estamos concluindo. A Bíblia fala que Jesus manda todos sentar. Pensa comigo como que foi essa multiplicação, que coisa tremenda. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus separa os grupos direitinho e agora Jesus está entregando o que é, Marco Túlio? Um pedaço de pão, não é pão inteiro, tá? É um pedaço, mas não se preocupa não. É pedaço, mas ainda é o suficiente para alimentar uma multidão. É pedaço, é fragmento, é pouco, mas é o suficiente para ele alimentar quem está do nosso lado. É o suficiente para ele operar um grande milagre. Presta atenção, ele parte, está partindo, está entregando para um grupo já comeu 100, outro grupo já comeu 200, outro grupo já comeu 500. E o que tem na mão de Jesus? Um pão inteiro? Não, um pedaço. O mesmo pedaço? Sim, o mesmo pedaço, porque na mão dele é possibilidade de multiplicação. Oh meu Deus do céu, 5 pães não ia alimentar toda a multidão, mas diante de Jesus ele tem o poder para alimentar. É por isso que nós não podemos abrir mão de Deus, é por isso que nós não podemos parar de caminhar, porque por mais que pareça pouco, ele vai te ajudar a chegar até o fim. Oh, ele vai te ajudar a chegar até o fim. Sabe o que vai acontecer agora? Jesus está multiplicando o pão. Está acontecendo grandes milagres. Dona vamos para nós? Pode passar. Se coloca de pé, irmãos. Glória a Deus. Ah, Jesus está fazendo coisas grandes. Glória a Deus. Jesus está fazendo coisas grandes no meio dos pequenos, nos meios de quem ninguém dá nada. Olha só o que a Bíblia vai falar, irmãos. Eu amo isso aqui. A Bíblia fala que agora vai sobrar dentro do cesto. Pão inteiro? Não, pedaço. Mas é mais de 12 cestos. É pedaço, presbítero Jadson, mas ainda é pão. Oh, meu Deus!
precisa de muita coisa. Deus precisa das tuas possibilidades para repartir as suas possibilidades. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Quem acredita que Ele vai multiplicar? Aquilo que você apresentou é pouco, mas está nas mãos dele e Ele vai multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. É pedaço, mas ainda é pão. É pedaço, mas é alimento. É pedaço, mas vai satisfazer. Olha só o que a Bíblia fala. Com esses pedaços alimentaram 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então foi mais de 5.000 pessoas apenas com um pedaço. Apenas com um pedaço. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, irmão. O inimigo quer que você vá embora, mas você não vai embora. O inimigo quer te derrubar, mas você não precisa ir embora. Apresenta para ele as possibilidades. Apresenta para ele as possibilidades. Silêncio no seu quarto. Olha aí. Eu vi você. Aí,
até lá, Nai. Vamos deixar Jesus trabalhar? Não. E foi isso que ele quis falar conosco hoje, irmãos. Amém? Só apresenta as possibilidades. Na mão dele, ele vai partir, vai multiplicar. Ele está no controle de tudo, amém? Fica com essa palavra e essa oportunidade.